figura abaixo esquematizada esquematiza o funcionamento de um aparelho de ionização que pode ser útil para medir baixas pressões compreendidas entre 10 a menos 4 e 10 a menos 10 milímetros de mercúrio. Neste dispositivo, elétrons partem de um filamento aquecido, atravessam uma rede cuja tensão fixa a energia do elétron, okay? A tensão fixa a energia do elétron, li errado, e atingem uma região do tubo sonda ligado ao sistema de alto vácuo cuja pressão se deseja medir. Esses elétrons ionizam espécies neutras presentes no tubo e formam íons positivos que são atraídos por uma placa coletora negativa. Além disso, produzem uma corrente que pode ser medida e correlacionada com a pressão do sistema no vácuo. Portanto, quanto mais baixa a pressão, talvez isso seja importante, quanto mais baixa a pressão, menor o número de moléculas neutras e, consequentemente, menor o número de íons positivos formados no tubo. Faz sentido, eu tenho uma pressão muito baixa, né? Eu tenho pouca molécula presente, então vou formar poucos íons. Concorda? Pelo que ele explicou. Aí tem um esquema do aparelho aqui, ó. Tem as moléculas de gás, tem um filamento aquecido. A molécula passa aqui por essa placa que acaba ionizando a molécula de gás, formando cátions. Esses cátions são lidos. A leitura desse cátion gera um sinal que correlaciona com a presença de partículas e, portanto, com a pressão do gás. Show! Aí ele falou o seguinte: o gráfico abaixo relaciona as primeiras energias de ionização aos números atômicos dos respectivos elementos. Galera, olha só. Esse processo que ele mostrou para mim aqui é um processo de ionização. Eu submeto uma energia que arranca o elétron de um átomo. Ionização, tecnicamente falando, é você pegar um átomo A, submetê-lo a uma energia E qualquer, ele vai virar A+, e liberar um elétron. Isso é ionização. Na verdade, a ionização é feita sempre no estado gasoso, que deixa o exercício mais legal ainda para mim. O gráfico mostra as ionizações dos elementos bonitinhos aqui. Então ele deu para mim um gráfico desse comportamento. Tá? Repara que quanto menor o átomo e mais estabilizado, mais difícil tirar o elétron dele, natural. Um aparelho de ionização cuja energia eletrônica é 15 elétron-volts, energia que ele vai ceder para poder ionizar, foi calibrado medindo-se a pressão de um sistema que continha vapor de sódio. Vapor de sódio, tinha gás sódio. Sódio está aqui. Beleza? Como a leitura do instrumento seria afetada se o vapor de sódio fosse substituído por neônio à mesma pressão? Então ele trocou o sódio por neônio. Mesma pressão, tá? E aí, a energia que eu estou entregando é de 15 eletronvolts, tá nessa faixa aqui, ó. 15 eletronvolts. Então repara o seguinte, quando eu tinha sódio, eu conseguia com a energia dada ionizar o sódio. Então o sódio era ionizado sob 15 eletronvolts. Concorda? A energia de ionização do sódio é aqui próxima de 5. Ó. Tá vendo? Se eu dou 15, dou energia sobrando para ionizar. Então eu consigo ler aquele gás presente. Se eu troco o sódio por neônio, a energia de ionização do neônio é um pouco acima de 20. Isso quer dizer uma coisa muito simples. Essa energia que o aparelho dá, ela consegue ionizar o neônio? Neônio não se ioniza sob 15 eletronvolts. Moral da história. Ó a pergunta. Como a leitura do instrumento seria afetada se eu trocasse o sódio, que dá uma leitura, pelo neônio à mesma pressão? Gente, se ele não ioniza o neônio, ele consegue identificar íons no coletor? Não. Então a leitura seria 0.
Se eu uso o neônio no lugar do sódio, a leitura é zero. Não vai diminuir 50%, não vai aumentar 50%, não vai ficar inalterada. Ela vai simplesmente zerar, porque a energia do aparelho não consegue ionizar este átomo. Então, é uma questão de interpretação de gráfico e de acessar o conceito de ionização, que é a energia necessária para ionizar, para arrancar um elétron de um átomo no estado gasoso. Show de bola, letra E.